Pegando lá desde o começo, que a gente estava falando do pré-apocalipse, daí uma coisa me chamou a atenção. Você falou que 2027 a 2030 pode ser um momento complicado. No meu entender, sim. O que seria que a gente pode passar? Seria algum contato? Então, se for contato é com o governo oculto, com os ETs que já estão presos na Terra. Tá. Não é um contato com a Confederação. Nós temos 3 organizações grandes, intergalácticas e galácticas, trabalhando na Terra. A primeira chama-se Federação Galáctica, que ela é militar mesmo, é um braço militar. Tipo de defesa, né? Tipo de defesa. O próprio ex-chefe da Engenharia Aeroespacial Israelense, ele dá uma entrevista longuíssima a respeito da federação. O ex-ministro da Defesa canadense falou também. Então, a federação entra em contato com os governos. Tá. A federação é militar, é organizacional, estratégica, etc. E ela é do bem. Sim, é do bem, claro. Sim. A confederação, que é a organização da Shell, eles estão aqui para nos ajudar a ultrapassar a hostilidade primitiva e adentrar na fraternidade. Então, o interesse deles é nos ajudar a entender a sombra, o autoconhecimento, que é a tríade dela, né? Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem para você poder evoluir. Então, a confederação quer te dar ferramentas para você curar o corpo e o espírito para ser melhor para o planeta e para os demais seres que vivem aqui. Perfeito. Né? E o outro sistema, que é o comando Ashtar, que o Sherran é o elemento mais importante, começou a se comunicar na Terra na década de final de 50 para 60, através de um mecânico, Van Hassel, certo. Que quem falava através dele era o Vrilon, era um outro cara do comando Ashtar, não Sherran. Inclusive, eles chegaram a entrar nos anos 70, num network da Grã-Bretanha, inglês, interviram, deram um jornal, eles deram uma mensagem longuíssima nessa network, ao vivo, para quem quisesse assistir. Nossa. Isso você acha facilmente no YouTube, você acha essa mensagem inteira. Então, isso ele foi o mais claro contato. Então, o comando Ashtar hoje, segundo a Dolores Cannon, que já é falecida, mas que para mim é um dos grandes expoentes mundiais da ufologia, através da hipnose, do conhecimento dela, porque ela também era abduzida, o comando Ashtar hoje, eles estão em Saturno, eles estão orbitando, Júpiter, eles estão orbitando Júpiter. Então, eles estão longe da Terra, porque o Ashtar acabou a missão dele e foi embora. Ah, mas fulano recebe o Ashtar. Bom, pode ser o primo, mas o Ashtar original não é, né? E tem a Confederação e a Federação em pleno trabalho aqui. Só que a Confederação trabalha sem religião, porque eles não têm religião, com paranormais e médiuns interessados realmente em estabelecer a nova Terra na Terra. Então, eles estão trazendo conhecimento, estão trazendo opções, estão trazendo projetos de cura física e psíquica para nós. E a Federação está trabalhando com governos da Terra para tentar evitar exatamente que o governo oculto venha e tome todos nós aqui de assalto. Então, pode ser que tenham governos também do bem. Sim, claro que sim. Não tenha dúvida disso. Angela Merkel era do bem. Ah, entendi. Perfeito. Então, você viu que eu parei, não achei mais nenhum. Então, esse governo oculto, pelo que eu estou entendendo, ele quer mostrar para a gente, talvez, daqui a um tempo, 2027, como se fosse uma fake invasão alienígena. Fake invasão. Que é o que eu acho que eles estão montando. Nós. Eu acho que sim. O Steven Greer, que é um dos grandes nomes ufológicos mundial, ele tem falado isso. O meu medo é que vão usar isto para criar uma invasão fake e aí governo mundial único, que é o que eles querem, a nova ordem mundial. E nisso, se a gente for pegar o que fala na Bíblia, a questão do anticristo e tal, isso tudo está abordado? Tá. Ou seja, Jesus já... Não, ele disse isso há mais de 2 anos atrás. O bem na Terra está por se estabelecer. O mal já está muito bem estabelecido. Então, é claro, a gente passou 2000 anos, o bem cresceu muito, isso é indiscutível. Na minha opinião, o bem está crescendo em progressão geométrica e o mal está decrescendo em progressão aritmética. Mas ele berra, ele é o dono da mídia, então... você tem um acidente, todo mundo diminui para ver se tem sangue. A gente gosta. Nós somos o ser humano atraído pela dor. Acredita, o ser humano acredita na dor como forma de evolução. Mas então está nas nossas mãos, como seres humanos, nós temos algum poder? Total. Qual que seria? Cara, como fazer isso? Experimentos feitos ratificam isso que eu vou te falar. Tá. No Canadá, eles tinham uma cidade com violência. Então, eles trouxeram vários paranormais, para entrarem em meditação naquela cidade pela paz. Foi assim, o gráfico de violência fez isso aqui.
Nossa. E tem outros estudos em outros lugares do mundo com a mesma eficácia. Quando o homem entra num padrão vibratório superior, ele suaviza a psicosfera e intervém. Então, por que se fala tanto de autoconhecimento e conhecimento e prática do bem, de respeito aos outros seres que vivem na Terra? Porque as pessoas caminhando para... Vejam, o ideal da Revolução Francesa, tá? Tá. Igualdade, fraternidade e liberdade. Se nós não formos iguais, não há fraternidade. Se não houver fraternidade, nós não seremos livres. Isso é o óbvio, não é o óbvio? Pois é. Sim. Então, se atingirmos uma massa crítica de humanos que realmente acreditam que tem poder para mudar a Terra, é assim. Porque nós temos o poder para mudar a Terra. É real. E também tem a questão que você falou que o mal, ele é escandaloso, né? Escandaloso. Ele é escandaloso e ele ainda tem a possibilidade de atingir a massa via mídia e afins. O bem é igual o pessoal que estava meditando e diminuiu os índices de assalto lá nessa cidade do Assalto e Canadá. assassinato. Se parar para pensar, o bem ele é silencioso e poderoso. Exato. Então é isso, não precisamos estar gritando, tô fazendo bem Não. aqui, não. Vou te dar um exemplo prático, né? Porque eu ponho em prática, tudo que eu pesquiso eu ponho em prática. Eu fui médica de PSF numa comunidade muito violenta em São Paulo que tem até micro-ondas. PSF Sabes o que- pronto... Pronto, é o UBE, é o Programa de UBS. Saúde da Família. PSE é o Programa de Saúde da Família. Foram 4 anos extraordinários que eu passei trabalhando, que eu amo isso. É que depois, por causa da presença do PCC, eu tive que me retirar, porque eu falo muito e eu ficava correndo risco. Mas a minha área, porque o que eles fazem? Eles pegam aquela comunidade, dividem em micro-áreas, cada área tem um médico, uma enfermeira e tem agentes comunitários da saúde. A minha micro-área tinha um volume bastante acentuado de suicídios. Eu estava trabalhando lá, comecei a sentir o negócio, tal, todo mundo tomando, ia buscar receita azul, né? E a Margarete, quando ela canta, a Margarete Áquila, ela tem um poder de cura mesmo. Ela tirou um paciente meu, eu tinha um paciente na UTI do 9 de julho em pré-óbito, porque ele tinha um enfisema pulmonar gravíssimo, o pulmão dele já estava rígido, e a família não queria que fizesse a traqueostomia, porque era só prolongar, não ia dar qualidade de vida nenhuma, ia só prolongar o sofrimento. Então, é uma decisão da família, eu estava respeitando. E a Margarete gostava muito desse senhor e quis ir cantar na UTI para ele. Pedi licença, tal, ela foi. Ela cantando, ele era barítono. Quando ela começou a cantar Ave Maria do Morro, superficializou do coma e ele começou a mover os lábios como se ele estivesse cantando com ela. Nossa. Médico não chora, né? Eu virei pro box do lado, onde tinha uma menina em coma há 1 mês de um acidente automobilístico. A menina saiu do coma enquanto ela cantava. Meu Deus. Caramba. Então, e eu tenho visto o poder da música, que vem com uma voz privilegiada, mas que vem com uma energia altíssima do que faz. Eu falei, Margarete, eu tô como assim? Você é psicanalista e tal. Você não quer ir dar palestras e cantar uma vez por mês na minha comunidade? Eu alugava a garagem de um traficante, punha cadeira... você tem que jogar o jogo. Sim. Eu pagava para ele e falava, não, só não precisa pagar a garagem, só traz as cadeiras e os docinhos. Na microárea lá. Na minha região, Eu levava as cadeiras, eu levava os docinhos, o refrigerante. Ela ia lá e ela passava 1 hora cantando para eles. Cantava, falava, cantava, falada. O índice de suicídios caiu 51%. Ô, louco. Então, Caramba. modifica, gente. Isso é trabalho. A gente vê a Casa do Consolador, nos meses de inverno, nós temos um projeto chamado Irmã Dulce, porque ela é extraordinária, né? Foi um exemplo para todos nós brasileiros. E a gente sai à noite, na sexta-feira à noite, a gente leva sanduíche, leva bebida quente, água, cobertor, ração animal. E a gente vai justamente para aqueles guetos que são, né, intocáveis, né? Um dia a gente estava distribuindo café com leite e pão, e o senhor pegou e falou para a Margarete assim, eu não quero comer, eu quero que você reze comigo. Aí ele se ajoelhou na frente dela, ela se ajoelhou e deu as mãos com ele e eles começaram a orar. Eu vi sublimação no olhar daquele senhor. Um senhor alcoólatra, né, morador de rua, quer dizer, é a pessoa mais marginalizada e ignorada possível. Ele entrou num êxtase. A fé dele, não foi, a Margarete foi um veículo, talvez, mas a fé dele transcendeu. Tá? Então, existe em todos nós, existe luz. Você pode fazer o que você quiser, dizer, eu sou o diabo, não acredito em Deus.
Ok, dentro de você, em cada quark de todos os seus átomos multidimensionais, existe a fonte criadora. Você não escapa disso. Sim. E quando você faz a conexão, É o caminho sem é volta. o caminho sem volta. Entende? Então, é óbvio que se nós que acreditamos na Nova Terra realmente acreditássemos no poder que nós temos, já era a Nova Terra. Então, de 27 a 30, nós vamos ter anos complicados? Vamos, sei, porque o mundo está maluco e a gente vai ver muita coisa que a gente não gostaria de ver. Mas, ao mesmo tempo, a Joana de Ângeles disse isso e a Shelian confirmou, 250 mil espíritos de maior hierarquia nascem este ano, 250 mil nascem em 2027 e 500 mil nascem de 27 a 30. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, vamos combinar. É gente para chuchu de luz. Faz a massa crítica. É só não bagunçar a cabecinha dessas crianças. É só não adultizar essas crianças. Não ficar fazendo Instagram com essas crianças porque falarem coisas bonitinhas para você ter views e monetizar. É só respeitar a criança como criança. Mas, sinceramente, trabalho como o de vocês, trabalho como o nosso e de tanta gente boa, está fazendo a diferença. As pessoas estão acordando. É que é silencioso. Na hora do vamos ver, vai ser rápido. Isso me tranquilizou, viu, Mônica? Porque a gente sempre O Maurício é mais pessimista, eu sou mais otimista em ver a vida assim. E eu sempre fiquei pensando, poxa vida, temos 8 bilhões de pessoas. Será que toda essa galera que é super superficial vai precisar também se mobilizar? Pelo jeito, não, né? O bom da história é que a gente precisa de 2 bilhões só. 2 bilhões? 2 bilhões só. Por quê? Um quarto. Porque é a massa crítica, é um quarto. Ah. Eles precisam de 6 Para conseguir fazer para o conseguir. barulho. Só que é real isso, né? Lá na nave da Shell, a que chama Chandra, uma nave-mãe gigantesca, tem uma sala que você tem um painel 360 graus e nós somos pixels nesse painel. Então, você tem pixel branco reluzente, que são espíritos de luz, e você tem pixel que é bem escuro, que são aqueles do governo oculto, encarnados e desencarnados. Ela diz que hoje você tem 25% de espíritos despertos, 12% de espíritos empedernidos na ignorância, e o resto está fazendo churrasco na laje de fim de semana. Sem nem Não, saber. o resto luta para sobreviver e não viver. Mas na hora que esse contingente acordar, muda o jogo. Então a gente tem que trabalhar por essas mentes. Entendi. Porque, nenhum de nós senão a gente não estava na Terra, a gente já estava no planeta melhor. A gente está aqui porque a gente tem coisas e muitas coisas para aprender. Mas se pegar o bonzinho com outro bonzinho, dá um bonzão. É isso que precisa, é sair de cima do muro e é trabalhar. Mas às vezes o que eu penso é que a gente passou pela pandemia, certo? E ficamos pior. Ficamos pior, mas será que não teve muita gente que despertou nesse período? Muita gente despertou, e eu tenho certeza disso. A Casa do Consolador optou, por causa do trabalho social, não parar o trabalho social. O trabalho espiritual passou a ser online, mas a gente não parou o trabalho social. Tá. E, assim, de repente, em julho de 21, nós distribuímos 4.000 cestas básicas. Da onde vieram essas cestas básicas? Das pessoas que acompanhavam o nosso trabalho no Que aumentou canal. a procura, certo? Nossa, espantosamente. Exato. E nós, antes da pandemia, distribuíamos 300 cestas. Nossa. Hoje a gente distribui 1.000 por mês. A gente fazia 200 almoços. Hoje a gente faz 1.000. Olha só. 5 A gente vezes. distribuiu 1 tonelada de ração animal, hoje a gente distribui quase 3. Então, quem que deu? Quem que ajudou? Foi a gracinha? Não. Foi as pessoas que acreditaram nisso. Então, essas pessoas já são Nova Terra. Essas pessoas estão dividindo, compartilhando, reproduzindo. Então, isso é a Nova Terra que está nascendo. Você não segura. Sabe, uma vez eu gosto muito do sufismo. Eu acho o sufismo bonito. Não sei se vocês têm intimidade com o sufismo. Se puder Não, explicar. se puder. Claro, até o pessoal de teve casa. um profeta, não é? Lá no islamismo, que ele trouxe o sufismo. É dentro do islamismo, mas ele é profundamente suave. Ele é ensinado através de fábulas. Sabe os derviches, aqueles que dançam com a cabeça torta lá na Turquia? Não conheço também. Então, mas é fantástico. Eles entram em transe e eles ficam rodando totalmente em transe e eles não caem. Caramba. Eles rodam sim. por horas, os derviches. E o sufismo, os derviches vêm desta hiato dentro do islamismo que ensina a fraternidade através de fábulas muito bonitas.
né? Eu gosto muito desse ideal sufi, de ensinar pela fábula. Pela fábula, igual Jesus fazia. Exato, como Jesus fazia. E porque ele prega a paz, ele prega o amor, ele prega a fraternidade. Então, eu não ligo para dogma, sabe? Eu acho o dogma um atraso de vida. Eu acho que a gente tem que viver o amor, a fraternidade. Se você fizer isso, ou pelo menos tentar viver o o resto da eternidade chega. Entendi. Ainda que seja pela eternidade. Mas vai chegar, entendeu? Então, nós temos hoje condições de, em diferentes filosofias, você falar da fraternidade. Você exercer a fraternidade. E as pessoas na pandemia acordaram para isso. Para que era a pandemia? Para você ficar vivendo agora, para você fazer uma autoanálise, para você desenvolver solidariedade e vencer o medo. Né? Mas as pessoas estão mais egoístas, estão mais violentas. Sim, porque a separação do joio do trigo... O trigo está maduro e o joio também agora se separa. Entendi. E isso a gente está fazendo na prática do dia a dia. Né? Sim. Então, você chama esse período como o primeiro ceifador, não é? A pandemia foi o primeiro ceifador, o Covid foi o primeiro ceifador. E teremos segundo e terceiro... Mais dois ceifadores. Estão previstos 3 ceifadores. E o que seria isso? Um deles é um movimento geofísico de proporções enormes. Não é asteroide caindo na Itália, mas um deles é um evento catastrófico. Geofísico. E tem algum porquê por detrás desses ceifadores? Sim, é para acordar a humanidade, né? É o que a Shell fala. Porque o planeta dela se destruiu. A civilização dela era tão legal que, em vez de eles fizerem a transição, eles destruíram o próprio planeta. Você entendeu? Então foi que nem Marte, né? Quer dizer, Marte ainda tem o planeta. Zion não existe mais, né? Ela falou que quando você está na beira do precipício, você acorda. Exato. Então, a gente vai ser levado para a beira do precipício, não tenham dúvidas disso. Por isso que é pré-apocalipse. Pré-apocalipse. Então, o segundo ceifador já seria apocalipse, certo? Então, o segundo ceifador pode ser os 3 dias de escuridão. O segundo ceifador pode ser a invasão alienígena, que a gente precisa botar todo mundo, vai ter que trabalhar junto contra os alienígenas, e aí vem uma ordem mundial que chipa todo mundo, entendeu? Que induz as pessoas, que caça as pessoas que pensam diferente. O segundo ceifador pode ser até uma outra pandemia, porque uma das coisas que o ET, que entrou em contato comigo quando eu tinha 5 anos, fez, foi me mostrar pandemias. É? E uma das pandemias é uma febre hemorrágica. Eu vi pessoas na rua sangrando. Né? Eu tinha 5 anos, eu nem fazia ideia do que era aquilo. Entendeu? E não era chocante para você? Você levava numa boa? Não, então, esse dia, né? Porque meu ídolo infantil era o Gasparzinho. Fantasminha Camarada. Legal. Naquela época ele era Fantasminha Camarada. Eu amava o cabeção dele. Gostava também. Eu adorava ele o era Gasparzinho. super fofo, né? E os ETs usam justamente o ilúdico infantil para poder se aproximar para a criança não ter medo. Então, o Pequeno Pônei, né? Tem um garoto que é dinossauro. Então, hoje a criançada adora dinossauro, porque os reptilianos têm muito contato com as crianças. E não é, reptiliano é tudo draconiano. Não é. Né? Quer dizer, eu sou palmeirense, meu pai jogou no Palmeiras, tal, então corintiano dá um pouco de alergia, mas eu tenho muitos amigos corintianos. Você é corintiano, eu tenho um irmão que é corintiano. Então não dá para você generalizar, a gente não pode generalizar coisa alguma. Quando esse ET apareceu para mim, que eu tinha 5 anos, meu avô tinha morrido há pouco tempo e meu avô era meu tudo, né? Ele era simplesmente meu tudo. Eu sonhei que ele ia morrer e um pouco depois ele veio a falecer mesmo. Meu avô passou a vir cantar, tocar o violão, contar a historinha para mim, depois do falecimento dele. Um dia ele falou para mim, vovô não pode vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. E aí ele saiu pela janela, quer dizer, eu perdi meu avô 2 vezes, né? Poucas noites depois eu acordo, tá o Gasparzinho flutuando, assim, ele flutuava mesmo. Nossa. E eu olhei para ele e falou, eu sou amiguinho do seu avô. Gasparzinho, amiguinho, tava tudo certo, Fantasminha Camarada. E aí ele me mostrou prédios de vidro, me mostrou Columbus pousando na Terra, mas também me mostrou uma possibilidade de um conflito mundial nuclear, que eu acho que é remota, eu acho que é remoto isso. Não vejo um conflito nuclear generalizado, espero que eu esteja certa, mas me mostrou pandemias, me mostrou muita fome, me mostrou Gaza. Hoje eu identifico as imagens, né, que ele me mostrou. Você está conseguindo juntar o quebra-cabeça. Hoje eu estou juntando o quebra-cabeça. E o terceiro ceifador tem algum palpite? Então, dizem que o terceiro ceifador é essa catástrofe geofísica. Tá. E pode não acontecer, tá? E o segundo ceifador, ele está meio flu, quer dizer, você tem informação. Vai ter ou não. Uns falam que é o 3 dias de escuridão, outros falam que é uma nova pandemia, né? É meio flu.
Entendeu? É, porque é isso aonde eu queria chegar com essa nossa conversa, é que, no fundo, isso tudo é ruim, concordo, mas isso vai fazer muitas pessoas despertarem, né? Vai. Eu acho que é o precipício, sabe? Quando você chegar na beira, assim, Você ou acorda. vai ou racha, porque ninguém quer morrer.